queridos irmãos, vamos agora ambientar para a prece, lendo uma página do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. A lição é a 47. Começa assim. Acompanha a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder sem que te imponhas sofrimentos desde a véspera. O que pensas que acontecerá talvez se dê, não porém da forma como aguardas, porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com a harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. E agora, vamos à prece. Amado Mestre Jesus, estamos aqui nesse dia 24 de dezembro de 2021, onde celebramos com os nossos irmãos e familiares um lindo banquete na virada para o dia 25, em tua homenagem, querido Mestre. Sabemos que nesta época encontra-se mais juntinho de nós como nunca, abraçando a cada um, acolhendo a cada coração que implora e necessita de ti. Que neste Natal as palavras do nosso irmão possam envolver a todos nesta noite e que nossas famílias recebam bálsamos de bênção derramadas em seus corações. Muito obrigada, querido Jesus, por sempre estar conosco. Muito obrigada, Deus, por nos conhecer intimamente e saber que somos capazes de caminhar a rumo ao progresso. Que nossos amigos espirituais, que sempre nos acompanham, estejam conosco, hoje e sempre. Que assim seja. E agora eu passo a palavra ao palestrante desta noite, Eduardo Ferreira. Muita paz e um Feliz Natal para todos. Queridos irmãos, muita paz a todos, uma alegria imensa estarmos juntos mais uma vez. Obrigado à querida instituição, Centro Espírita Luz e Caridade, que nos convida para poder falar de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior bênção de todos nós que somos cristãos, falar de nosso Senhor Jesus Cristo, seguir os exemplos, refletir sobre os seus ensinos, é a maior bênção de nossas vidas. Então, muito obrigado a todos pelo carinho, pela presença, muita paz. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever, de compartilhar, que é sempre muito importante, não por cada um de nós pessoalmente, é óbvio, mas pela instituição, pela doutrina, pela mensagem, para que mais e mais pessoas possam tomar contato com a mensagem de luz que o Espiritismo nos traz, que é a mensagem do Evangelho de Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos, muita paz, que Deus nos abençoe em mais um momento de reflexões. Que Deus nos ilumine. A nossa temática hoje é sobre a passagem do Evangelho, quando se diz: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Essas palavras, elas requerem uma profunda reflexão, aliás, como todas as palavras que são pronunciadas no Evangelho. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Por que merece profundas reflexões? Cada frase, cada momento, cada colocação, cada palavra do Evangelho é uma reflexão profunda que nos convida para tirarmos belíssimos ensinamentos a fim de nos trazer as melhores lições para que nossas vidas sejam cada vez mais ricas, ricas de produtividade, ricas de realizações, que é o que verdadeiramente interessa. E, no entanto, quando se fala vida em abundância,
O que se quer dizer com essa frase no Evangelho? Eu vim para que tenhas vida, mas vida em abundância. O que quer dizer essa colocação? Ora, se a frase terminasse apenas eu vim para que tenhas vida, ela estaria incompleta, porque na verdade vida todos nós já temos. A partir do momento que Deus nos criou, nós somos portadores de vida. Então, se fosse dito que vim para que tenhas vida, vida nós já temos. Aqueles que estavam na época de Jesus com ele também já tinham vida. Os animais também têm vida, as plantas também têm vida. Então, dizer apenas que tenhas vida ficaria um tanto vago. E aí vem o complemento da frase: vim para que tenhas vida e vida em abundância. E essa parte é o que mais nos interessa. O que seria vida em abundância? Abundância, como nós sabemos, é aquilo que está em produtividade, está amplo, está generoso, está grande, está farto. Isso que é abundância. Mas vida em abundância, nas palavras do Evangelho, quer dizer exatamente que nós tenhamos uma vida farta. Mas não é uma vida farta no sentido material, é uma vida farta no sentido espiritual. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa vida, ela tem que ser uma vida produtiva, uma vida realizadora. Porque ter vida todos nós já temos, como já dissemos. Mas o principal, o mais importante, é que essa vida seja em abundância, ou seja uma vida farta e rica em termos espirituais. Seja uma vida farta e rica em realizações. Seja uma vida farta e rica em produtividade. Seja uma vida farta e rica em boas obras. E isso vai caracterizar a abundância. O que caracteriza a abundância no conceito cristão não é a abundância material da pessoa que ficou rica, ficou milionária. Se a pessoa cresceu financeiramente, ótimo, também não tem problema nenhum, desde que faça bom uso da sua riqueza, não tem problema nenhum. Mas o conceito de abundância no Evangelho não é esse da riqueza material. O conceito correto é o da riqueza espiritual, ou seja, vim para que tenhas vida em abundância, vim para que tenhas uma vida rica de realizações, de boas obras, de virtudes. É isso que o Evangelho vem nos trazer. E esse convite, ele é um convite que é eterno, assim como todas as palavras do Evangelho, ele é eterno, porque é a única maneira de vivermos bem na terra. A única maneira de vivermos bem, de estarmos bem, é essa. Não basta apenas viver. O que importa na vida, meus irmãos, não é necessariamente estar na terra ou quanto tempo nós vivemos na terra. O principal é o que nós fizemos enquanto estivemos na terra. E isso é o principal. O que nós fizemos enquanto estivemos aqui. Claro que quanto mais tempo vivermos e mais coisas realizarmos, ok. Mas o principal é o que nós estamos realizando. Há pessoas que morrem na juventude e fizeram muitas coisas boas. Há outros que morrem na fase idosa e não tiveram boas obras, viveram apenas para si, para o seu prazer, para o seu deleite pessoal. E como ter uma vida rica nesse contexto? Alguns devem estar perguntando. Uma vida em abundância, uma vida rica de realizações. Como? Através das boas obras, através do sentimento de solidariedade, através do sentimento de fraternidade. Porque todos nós temos um padrão de vida mais ou menos parecido. Nós temos uma família, nós cuidamos da saúde, temos uma religião, temos um trabalho, via de regra com ligeiras variações, temos um estilo de vida mais ou menos parecido. O que é que nos diferencia? É que um é professor, o outro é faxineira, o outro é dona de casa, o outro é engenheiro. Não é isso que nos diferencia. Para Deus isso não importa. Quando nós morrermos, Deus não quererá saber qual foi a nossa profissão na terra, ou qual foi o bairro que nós moramos, ou qual é o nosso salário. Deus não vai querer saber isso. Quando nós morrermos, Ele quererá saber, sim, o que nós fizemos de bom. Qual foi a nossa contribuição
para o bem da humanidade. E aí é que está a abundância nas realizações que Jesus veio nos trazer. Não basta apenas a pessoa dizer que está na terra. Não basta apenas ter esses fatores que citamos, eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho, e isso já me garante um lugar melhor no mundo espiritual quando eu morrer. Não! É o que eu fiz com isso. O que nos diferencia é exatamente isso. Porque, como eu comentei, profissões, famílias, endereços, cada um tem o seu. Mas o que nós fazemos dentro disso? Qual o sentimento de amizade verdadeiro? Qual é o sentimento de caridade que eu imprimo nas minhas realizações, na minha preocupação? Se eu sou um professor, eu trato os meus alunos com amor ou trato eles de forma dura e mal educada? Se eu sou uma dona de casa ou um dono de casa, tanto faz o sexo, se eu tenho a responsabilidade de cuidar do meu lar, eu faço isso com prazer, com alegria, ou eu faço isso reclamando da vida? Se eu sou um vendedor, eu me limito apenas a ganhar dinheiro dos meus clientes? Ou eu me preocupo com o bem-estar dos meus clientes? Ou eu me preocupo em levar alegria para eles, felicidade, criar um laço maior que não se restringe apenas ao dinheiro? Isso é que vai diferenciar. É o sentimento de caridade que nós colocamos naquilo que realizamos. Porque na vida não importa, dizia a Madre Teresa de Calcutá, não importa o que fazemos ou o quanto fazemos. Importa, acima de tudo, o amor com o que fazemos. E isso traz toda a diferença. Porque eu posso fazer uma ação com egoísmo e o outro praticar a mesma ação com caridade. Então não importa o quanto fazemos, mas o amor que colocamos naquilo que fazemos. Isso é que nos diferencia. Se pudermos fazer muitas coisas, maravilha, ótimo, mas se não pudermos, façamos o pouco que está ao nosso alcance, mas façamos com amor, façamos com sentimento de realização, façamos com caridade. Por isso que fora da caridade não há salvação. Então a vida em abundância, meus irmãos, é isso, é uma vida espiritualmente em abundância. Não é a vida em abundância que você entrou para uma religião, você vai ficar milionário de um dia para o outro. Não, a vida em abundância é porque eu encontrei Jesus, então a minha vida será mais realizadora, será mais produtiva, eu serei mais caridoso, mais gentil, mais educado, mais afável, mais solidário. Eu vou me preocupar com o bem do meu próximo, eu vou me preocupar com o bem da sociedade. Isso é que é uma vida produtiva, isso é que é uma vida em abundância, a caridade, as boas obras, porque nós estamos na terra para as boas realizações, nós estamos no mundo para as boas obras, é para isso que estamos aqui, para as boas obras, estamos na terra para fazer uma diferença. Qual é a diferença que a nossa passagem está fazendo pelo mundo? É uma pergunta que cada um de nós tem que fazer. Quando nós morrermos, o que ficará? O que eu terei feito? O que as pessoas dirão? Fulano se foi, e o que ele deixou para ser lembrado? Se ele deixar apenas dinheiro, é muito pouco. O que nós deixamos? Quais são as nossas obras? Quais são as nossas realizações? Qual foi o bem que fizemos? E isso é que importará. Que tenhamos então uma vida rica de realizações, e aqueles que encontram com Jesus, que conhecem a mensagem de Jesus, especialmente agora iluminada pela mensagem do Espiritismo, mas mesmo que a pessoa não seja espírita, qualquer outra crença, mas tomando contato com os ensinamentos de nosso Senhor, essa pessoa se transforma. Os Espíritos dizem que aqueles que viram Jesus enquanto ele estava na terra, nunca mais foram as mesmas pessoas. Nunca mais o esqueceram. Alguns até não seguiram, é verdade. Alguns não o seguiram, mas nunca mais o esqueceram, nunca mais foram os mesmos, porque a presença dele marcava, a presença dele se infundia na alma de tal jeito que ninguém conseguia se desvencilhar daquele olhar, daquela voz, daquela presença vibrante. Tanto que ele transformou muitos enquanto esteve aqui, para que muitos tivessem essa vida em abundância.
Quantos e quantos que tiveram essa vida em abundância depois do contato com o Senhor? Olhemos o apóstolo Paulo, por exemplo. Para quem conhece a vida do apóstolo Paulo, foi um grande exemplo. Ele era um fanático, ortodoxo da tradição mosaica, doutor da lei, do sinédrio, não acreditava no cristianismo, foi um dos que deu início à perseguição ao cristianismo, ou seja, tinha uma vida vazia, porque o fanatismo é uma vida vazia. O fanatismo em qualquer área, até na religião, nunca é um bom companheiro. E Paulo era um fanático. Então era uma vida vazia. No momento em que ele encontrou Jesus na estrada de Damasco, ele passou a ter vida, e vida em abundância. Por quê? Porque quando ele encontrou Jesus na estrada de Damasco, aquela luz muito forte fez com que ele caísse do cavalo. Quem não conhece a história, leia o livro Paulo e Estevão, de Chico Xavier, que é um dos mais maravilhosos romances que já foram escritos na história da humanidade. Paulo e Estevão, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, é um dos melhores romances da nossa história, Paulo e Estevão, e ali é narrado com detalhes a história de Paulo. E Paulo, quando ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco, a partir dali nasceu um novo ser, nasceu um novo homem, e a sua vida passou a ser uma vida em abundância, porque ali, quando ele entendeu o que Jesus trouxe, ele então saiu a pregar. E ele foi ensinar o evangelho para as pessoas, ele foi ajudar os mais pobres, foi ajudar os mais necessitados, foi dar de comer a quem tem fome, foi ajudar na cura e na saúde dos que estavam doentes, foi ajudar as crianças, foi falar de Jesus para os que estavam desesperados, foi fundar igrejas, várias igrejas, em regiões que ainda não havia uma vida em abundância. Por quê? Uma vida produtiva, uma vida realizadora. Isso é uma vida em abundância. Foi a vida do apóstolo Paulo, abundante espiritualmente. Essa é a vida que devemos desejar ter. A sociedade hoje nos impõe uma realidade que muitas vezes foge desse processo, com exceções naturalmente, mas muitas vezes foge desse processo, porque se coloca que nós temos, com exceções, claro, mas se coloca muitas vezes que nós temos que buscar o material. E exageramos, às vezes, certos esforços pela busca da projeção material, pelo desejo da fama, do sucesso, de se tornar uma celebridade, de ganhar muito dinheiro. Todas essas coisas são muito respeitáveis. Tudo isso é muito respeitável, mas o principal não é isso, o principal são as realizações. Se a pessoa for famosa, for rica e for uma pessoa de realizações, de boas obras, ótimo, maravilha. Mas, antes de nos preocuparmos com essa projeção social, preocupemos-nos em ser pessoas boas, preocupemos-nos em fazer o bem, porque há muitos que chegam no auge da fama e do sucesso, e, no entanto, não dão bons exemplos. E os Espíritos nos dizem que quantos e quantos que na Terra são aplaudidos, quando chegam ao mundo espiritual, chegam envergonhados, porque não fizeram boas obras, não deram bons exemplos e não souberam aproveitar a vida que tiveram na Terra. Porque no mundo espiritual não existe celebridade, não existe sucesso. Na vida espiritual não existem milionários. O que existe, sim, são pessoas boas. Quanto mais bondosa é a pessoa, tanto mais mérito terá. E tudo que nós temos na Terra tem o objetivo de ser usado com esse propósito, do bem, das boas obras, tudo. Se a pessoa é rica, use a riqueza para fazer boas obras, para ajudar quem precisa. Se a pessoa tem saúde, use a saúde para a caridade, para a solidariedade, para ajudar quem precisa. Se a pessoa é muito inteligente, use a sua intelectualidade para ensinar coisas boas, para que as pessoas aprendam com a sua inteligência. Se você tem um talento, é um grande pintor, um grande cantor, um grande orador, seja qual for o seu talento, utilize o seu talento para levar alegria, solidariedade às pessoas. Esse é o objetivo maior. Por isso o Senhor disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Por isso o Espiritismo diz: fora da caridade não há salvação, que é a mesma coisa que amai-vos uns aos outros. É a mesma coisa. A caridade é o amor em movimento. A caridade é o amor em ação. E essa abundância nas realizações, essa abundância nas boas obras, ela é fundamental. Essa abundância nas nossas realizações, isso que torna uma vida feliz, torna uma vida realizadora. Nós poderíamos citar aqui inúmeros exemplos, do passado como do presente. Na época de Jesus, então, das pessoas que tomaram contato com ele, Maria de Magdala, por exemplo, Maria Madalena, diz a história que ela não tinha uma boa vida, que ela era envolvida com certas coisas não muito agradáveis, tinha uma vida vazia, não era feliz, uma vida de prazeres, até que ela conheceu Jesus. Ela ouviu falar de um homem que perdoava os pecadores. Ela ouviu falar de um homem que acolhia ao invés de julgar e acusar. E ela então o que fez? Foi buscar esse homem. E quando ela conheceu esse homem, que é Jesus, que lhe falou da grandeza do reino dos céus, alegrai-vos que é chegado o reino dos céus, veio falar sobre as boas obras que devem ser praticadas na terra, ela voltou para casa realizada, largou aquela vida de prazeres e foi se entregar ao bem. Foi ajudar os doentes, os leprosos, os famintos, foi ajudar quem precisa, foi ensinar coisas boas, foi se entregar à caridade, e aí sim sua vida encontrou realização, e aí sim sua vida encontrou sentido nas boas obras, e se tornou um dos maiores exemplos do cristianismo de todos os tempos. Foi a primeira a ver Jesus quando ele voltou após a crucificação, quando ele reapareceu após a crucificação. Maria de Magdala foi a primeira a vê-lo, pelo merecimento da vida que ela teve, pela sua transformação. Sua vida adquiriu sentido no momento em que se entregou ao bem. Esse é o objetivo, meus irmãos. A vida só tem sentido assim, com essa entrega às boas obras. Quantas e quantas pessoas, irmãos nossos, que estão hoje espalhados pelo mundo, sem um sentido para viver, achando que não tem sentido estar na terra, se perguntando para que nasceram, o que eu estou fazendo aqui, se fazendo essas perguntas, quando na verdade, se dedicassem ao bem, eles encontrariam essa resposta. O que eu vim fazer aqui, porque eu nasci, o que eu estou fazendo, qual o objetivo da vida, qual é o sentido da existência. Essas perguntas encontram resposta quando nos dedicamos ao bem da humanidade. Aí a vida traz sentido, e é maravilhoso isso, é maravilhoso. Quantas pessoas que estão pelo mundo sem uma razão de viver, e aí adentram num trabalho social, numa religião, ou mesmo que não seja uma religião, mas num trabalho de solidariedade qualquer, e aquilo realiza, a pessoa se torna feliz, se torna realizada. Isso é que falta na vida de muitos irmãos nossos, em nossas vidas em geral, mas nós que temos uma noção maior dessas questões, já estamos mais acostumados com essa realidade, mas quantos e quantos companheiros que ainda não despertaram? O que não nos faz melhores do que ninguém, é óbvio, mas quantos e quantos que ainda não deixaram nascer em si esse sentimento de solidariedade, e por isso levam vidas mais vazias, quando poderiam levar vidas mais realizadoras. Outro dia eu vi a declaração, achei tão interessante, de um grande empresário, brasileiro inclusive, um grande empresário que tem uma fortuna imensa, e ele dando uma realização, dando informações sobre a vida dele, como que ele começou, como que ele cresceu na vida, e em determinado momento ele disse: e eu fui crescendo, ganhando muito dinheiro, muitos recursos, minhas empresas multiplicando, e no entanto, eu não me sentia realizado. Ele narrando isso. Eu não me sentia realizado, porque eu tinha objetivos materiais. Eu dizia para mim mesmo que eu queria comprar o carro mais caro da marca X, que era um carro de luxo. E aí eu comprava aquele carro.
Os primeiros 2, 3 meses era uma alegria o meu carro novo. Depois perdi o sentido. Eu olhava para ele na garagem, não tinha mais o mesmo valor. Porque as coisas materiais são assim. Reparem, quando nós queremos comprar alguma coisa, um celular novo, um carro novo, uma roupa nova, nos primeiros dias é uma alegria imensa por ter comprado. Depois que passa 2, 3 meses, perdeu a razão de ser, se tornou uma coisa igual às outras. Reparem, normalmente as coisas materiais são assim. Por isso que as questões materiais são importantes, mas é uma sede da água do mar que nunca se realiza, que nunca acaba, porque não está aí o saciar da nossa sede. Por isso também Jesus disse: a água que eu tenho para vos dar, nunca mais tereis sede. Nunca mais nenhum de vós terá sede com a água que eu venho para trazer, porque ele trouxe essa água que dá vida. E então esse empresário que estou citando, ele então falava que desejava comprar tal coisa e conseguia comprar. E aí ficava muito feliz nos primeiros 2, 3 meses, depois a tristeza tomava conta. Queria comprar uma mansão de luxo, ele então comprava. E aí no início aproveitava muito a casa, depois perdia muito valor. E aí ele complementa: eu somente encontrei verdadeiramente a minha alegria de viver quando eu percebi que eu posso ter isso tudo, eu posso ter um carro, posso ter uma casa muito boa, mas eu tenho que utilizar os meus recursos também para ajudar as pessoas. E aí eu encontrei a minha realização. E aí ele passou a ajudar quem precisa, passou a participar de trabalhos sociais, a reformar escolas, a distribuir alimentos em regiões onde as pessoas passam fome, a ensinar jovens a entrar no mercado de trabalho. Quando passou a se dedicar a trabalhos voluntários dessa natureza, diz ele: eu encontrei uma alegria muito maior, porque agora o meu trabalho tem um sentido. Porque se as coisas materiais que eu comprava em 2 ou 3 meses perdiam o valor, essas obras sociais não perdem o valor. Todas as vezes que eu olho para elas eu tenho a mesma alegria. Não passa. Não é como algo material que em 2, 3 meses passa a alegria. Não. Quando eu vejo algo que eu fiz de bom, pode-se passar 2, 3 anos, 10 anos, 20 anos, eu vou continuar feliz de olhar para trás e ver aquilo que foi feito. Isso é que realiza. As boas obras é que trazem verdadeira realização. As boas obras é que trazem a razão de viver. Não é à toa que o cristão se reconhece pelas suas obras. E não é à toa que o apóstolo disse que a fé sem obras é morta. A fé é fundamental, meus irmãos, mas não fiquemos apenas com a fé. Unamos a fé às boas obras. Unamos a fé às boas realizações. Unamos a fé ao sentimento de caridade. Esse é o convite. Na famosa epístola aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo elenca que poderia falar a língua dos homens e dos anjos, e se não tiver amor, não tiver caridade, isso de nada lhe serviria. Que poderia dar todos os seus bens aos pobres, mas se não fizesse isso com amor, isso de nada lhe serviria. Ele então vai elencando todas essas características. Poderia dar até o seu próprio corpo, mas se não fizesse isso com amor, isso de nada lhe serviria. E falando do amor e da caridade, e após discorrer então sobre a beleza da caridade, do amor ao próximo, ele conclui essa epístola inesquecível com a seguinte frase: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, que são as maiores virtudes cristãs. A fé, a esperança e a caridade são as 3 maiores virtudes cristãs, e das 3, a mais excelente é a caridade. Portanto, cultivemos, meus irmãos, a fé, cultivemos a esperança e cultivemos a caridade, mas dos 3, a mais excelente é a caridade. Por quê? Porque ela nos leva às boas realizações. A caridade nos leva às boas obras. A caridade nos leva às boas ações.
Quando Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, estava falando de caridade, que é o que verdadeiramente importa. Caridade consigo mesmo, caridade com a família, caridade com os de fora, caridade com os estranhos, para que o mundo seja melhor. E a nossa grande missão é construir um mundo melhor. Nenhum de nós se preocupe em ficar se indagando qual é a minha missão, como muitas pessoas fazem. Qual a minha missão? Qual será a minha missão? Não nos preocupemos com isso. A nossa missão é contribuir para um mundo melhor. Quando nós nos indagamos, o que eu posso fazer para ajudar o mundo a ser melhor? E nos dedicamos a esse ideal, então nós estamos cumprindo a nossa missão. Estamos no mundo para fazer uma diferença, para dar uma contribuição na melhoria do mundo, do planeta, para ajudar as pessoas. Essa é a nossa grande missão. Quando fazemos isso, quando agimos com caridade, quando seguimos os ensinamentos que Jesus nos ensinou, quando seguimos o que diz a doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, nós passamos a ter uma vida plena, uma vida rica de realizações, uma vida em abundância. E aí entendemos por que o Evangelho diz, eu vim para que tenhas vida, mais vida em abundância. Tenhamos então, meus irmãos, vida em abundância. E seremos felizes e estaremos também fazendo a felicidade daqueles que estão ao nosso redor. Eu gostaria de agradecer ao carinho, à presença de todos os companheiros. Nós vamos já fazer a nossa prece final. Muito obrigado a todos pela presença, pelo carinho, pela participação. Não se esqueçam, como divulgamos no início, de se inscrever, de curtir, de compartilhar o vídeo, para que a mensagem se multiplique, não por nós, obviamente, mas pela mensagem, pela instituição, para que se multiplique, para que cresça, a fim de que mais pessoas possam ser tocados de alguma forma por essa mensagem de luz e de caridade. Muito obrigado a todos pela atenção, pela presença, pelo carinho, e vamos então fazer a nossa oração final. Bom e amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento de paz e de fraternidade, de reflexão e de tranquilidade. Que o Teu amor, Senhor, nos abençoe e nos proteja, nos ilumine e nos guarde. Que a glória do Teu Evangelho possa descer sobre nossas almas, ajudando-nos a suplantar as nossas imperfeições, que são tantas, mas fazendo com que, acima de tudo, o amor, a caridade, a fé, a esperança, as virtudes, as boas obras prevaleçam e sejam sempre a prioridade em nossas vidas, para que construamos um mundo melhor, para que venhamos a dar a nossa contribuição na Tua seara de luz, porque grande é a seara, mas poucos os ceareiros. Faça-nos, Senhor, ceareiros da Tua seara de luz e abençoa toda a humanidade, hoje, agora e sempre. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus. Muito obrigado a todos, meus irmãos. Muita paz e fiquemos com Deus.